Boa tarde. Meu nome é Andréia, eu sou professora de matemática do CIEJA Perus da parte da manhã e tô aqui para passar para vocês uma aula que eu, o professor Cláudio e a professora Salete preparamos para vocês. Primeiro, vocês estão vendo que o ambiente está diferente, né? Porque eu fiz uma avaliação dos vídeos anteriores e eu vi que a gente estava trabalhando muita coisa e ia ficar muito cansativo. Então eu resolvi vir aqui fora, pedir para vocês acharem um lugar na casa de vocês que vocês consigam ter paz, respirar, antes de começar a fazer a atividade. As atividades de hoje são bem simples, vocês vão adorar fazer, tá? Então vamos começar, eu vou começar aqui com a apostila. Primeiro, a apostila Trilhas de Aprendizagem 2 é aquela apostila que vocês pegaram lá no CIEJA. Caso você não tenha pego ainda, é só ir até lá, que está disponível para todo mundo. Aqui a capa da apostila. E aí, eu já vou colocar aqui para vocês o índice. Que, como a gente está trabalhando com o módulo 3, matemática é a partir da página 42, certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui e vou chegar na página 42. Página 42. Essa página 42 é a capa. E aí, a atividade 1, a gente fez um vídeo só explicando a atividade 1. Caso você tenha perdido, é só você procurar aí nas aulas anteriores, ok? Depois, a gente tem a atividade 2, que também foi feito no vídeo anterior. E hoje nós vamos fazer a atividade 3. Aqui ainda é continuação da atividade 2. E hoje nós vamos fazer a atividade 3. Certo? O tema da atividade 3 é Sistemas de Numeração em Medida. Vou ler para vocês um pedacinho do texto e comentar, tá? E depois vocês leem sozinho para pensar também sobre ele. O osso de Xangô tornou-se um objeto que confirmou que alguns africanos se divertiam fazendo cálculos. Nele não foi observado nenhum traço com números primos. Primeiro vamos parar. O que são números primos? São números que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Aí daqui a pouco a gente vê alguns deles. Mais sistemas numéricos de base mista, como o 6 e 10, poderiam explicar as sequências. Então, 5. O 5 é um número primo. Para não escrever o 5, eles escreviam 6 menos 1. Ou 6 mais 1 para representar o 7. Ou 2 vezes 6, 12, menos 1 para representar o 11, que também é um número primo. E assim por diante, a sequência. Como as somas das 3 colunas do bastão são números múltiplos de 12, o que é múltiplo de 12? É o 12, o 24, o 36, assim por diante. E como outros povos africanos antigos misturavam as bases 10 e 12. A gente trabalha nas nossas contas com base 10, mas a gente usa a base 12 no cotidiano. Quando a gente vai comprar ovo, quando a gente vai comprar laranja, a gente usa a base 12. Há grandes indícios de que esses povos foram influentes no sistema de numeração do 10, 12 e 60. 60, professora? É, 60. Por quê? Quando a gente está trabalhando com horas, a gente está trabalhando com base 60. A cada 60 segundos, a gente forma 1 minuto. A cada 60 minutos, a gente forma 1 hora. Ok? Aí vocês continuem a leitura. E a primeira questão, coloca aqui. Você acha que os povos do continente africano foram importantes para o desenvolvimento da matemática? Pelo que está falando no texto, pela sua opinião. Você acha que sim? Aí você coloca aqui sim e explica o porquê. Se você achar que não, você coloca não. Mas tenta ler e ver o que o texto está falando, tudo bem? Aí tem que ser uma interpretação de vocês, eu não posso responder para vocês. Hoje, como eu falei, a gente vai mais devagar. A gente vai fazer só o exercício 2. O exercício 2 está trabalhando bastante com dúzia. Vamos ver aqui dúzia. O sistema de numeração de base 12 é utilizado atualmente em dúzias. Em meses do ano, nós temos 12 meses, não é isso? 24 horas do dia, entre outros. Aí vamos ver a primeira questão. Se uma dúzia de maçã custa R$5, qual o valor de 6 dúzias? Pensa comigo, uma dúzia, 5. Se for 2 dúzias, quanto vai ser? 10. Se for 3 dúzias, quanto vai ser? 15. Assim, não é? Então aí a gente vai fazer que conta? A gente pode fazer uma conta de mais e somando 5, ou a gente pode fazer uma multiplicação, que é uma conta de vezes, não é isso? Então você vai ver para mim quanto que custa 6 dúzias. Vocês que vão fazer sozinho. Quantas maçãs equivalem a 6 dúzias? Olha que a primeira questão é diferente da segunda. Aqui eu quero saber quanto que eu vou pagar em 6 dúzias. E aqui eu quero saber quantas maçãs eu vou levar para casa, tá? Quando eu levo uma dúzia, eu levo 12 maçãs. Quando eu levo 2 dúzias, eu levo 24 maçãs. Eu vou levar 6 dúzias, tá?
Vamos para o item C. Se uma dúzia de bananas custa R$8, qual o valor de 3 dúzias e meia? Primeiro eu vou parar e vou entender. O que é meia dúzia? Uma dúzia são 12, meia dúzia são 6. Se por uma dúzia eu pago R$8, quanto que eu pago pela metade da dúzia? Né? A metade eu vou pagar 4, não é isso? E aqui, ó, 3 dúzias e meia. Uma dúzia eu vou pagar 8. E 2 dúzias? Vou pagar 16. Aí pensa comigo, quanto que eu vou pagar em 3 dúzias? Depois o valor de meia dúzia que eu já falei com vocês, certo? Respondam essa questão e vamos para D. Quantas bananas equivalem a 3 dúzias e meia? Agora eu quero saber, diferente essa questão dessa. Aqui eu quero saber quanto que eu vou pagar. Nessa aqui eu quero saber quantas bananas que eu tô levando para casa. Se eu tô levando uma dúzia, eu tô levando 12. Se eu tô levando 2 dúzias, 24. Se eu tô levando meia dúzia, 6. Então eu tenho que pensar quanto que são 3 dúzias e meia. O exercício 3 nós vamos fazer na próxima aula, mas eu quero que vocês prestem atenção nele, que eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho, tá? E aí na próxima aula a gente começa a partir dele. O sistema de numeração de base 60 é utilizado em medidas de tempo, horas, minutos, segundos. No sistema de geometria, 360 graus são seus submúltiplos e em diversas situações do cotidiano. Então eu vou ler com vocês o item A, para a gente pensar para a próxima aula. Raquel começou a estudar às 7h15 e terminou às 12 horas, ou seja, ao meio-dia, fazendo um intervalo de 20 minutos entre esse tempo. Durante quanto tempo Raquel estudou? Então, vocês vão pensar aí de 7h15 até o meio-dia, quanto tempo que dá, e depois tirar o intervalo, que é o tempo que ela descansou de 20 minutos. E pensar quanto que dá o total de tempo que ela ficou estudando. Pensa isso aqui para a próxima aula para mim, ok? Fiquem bem, eu tô com saudade de vocês. Fiquem em paz, respirem fundo e estudem bastante, tá? Um beijo!